Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você, meus irmãos? Eu espero sinceramente que esteja bem e que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre a sua casa, sobre o seu trabalho e sobre sua vida. Irmãos, a mensagem de hoje ela foi baseada numa conversa que eu tive com uma amiga minha outro dia. Né, Cíntia? Estávamos falando porque que nós estamos colhendo muitas coisas tristes. E ela diz, estamos plantando muitas coisas ruins. Eu falei, não, às vezes estamos colhendo sementes que não foram nós que plantamos, mas estamos regando semente dos outros. E aí eu fiquei pensando, eu tenho que fazer um estudo sobre isso. E quando eu fui começar a fazer um estudo sobre isso, irmãos do céu, confesso que o meu temor sobre as coisas do eterno se multiplicaram. Porque, irmão, é muito grave tudo que eu aprendi hoje com essa mensagem. Ela é extremamente forte, extremamente perigosa, irmão, a gente não saber e não conhecer ao Senhor. Vamos à palavra do Senhor e vamos começar por alguns questionamentos, irmãos. Ninguém colhe o que não plantou. E, infelizmente, vemos uma geração que quer colher sem plantar. Serão essas palavras, será essa frase verdadeira, irmão? Vamos ler Jeremias capítulo 12, versículo 13. Está escrito que o povo semeou trigo e colheu espinhos. Como assim? Deuteronômio capítulo 28, versículo 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherá pouco, porque o gafanhoto vai consumir o resto. Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oh, meus amados, que palavra dura! Mas vamos entender o que essa mensagem quer dizer. É possível, irmãos, semear uma coisa e colher outra? É possível colher aquilo que não plantamos? É possível colher o que os nossos pais plantaram? É possível plantar algo para a próxima geração colher? Essa mensagem irá fazê-lo questionar sobre sua atual circunstância e vivências de coletas, ou seja, de colheitas, que você e eu vemos colhendo com nossas sementes. Será que elas são só nossas? Alguém disse que plantar é uma opção, mas colher é obrigatório. Isso, em parte, já adianto, é verdade, mas colher também é uma opção. Vamos refletir sobre os vários tipos de colheita e quando colher é uma opção. Primeiro, vamos verificar o plantio. 2, regar o que não plantou. Terceiro, falta de longanimidade. 4, rejeitar o conhecimento de Deus. 5, duvidar de Deus. 6, não servir ao Senhor com alegria. 7, quando é para a glória de Deus. Irmãos, hoje vai ser a primeira parte dessa mensagem e nós vamos falar até o tópico 4. E depois nós vamos ver que o que mais me deixou preocupada aqui, irmão, foi o tópico 6. Tudo me deixa preocupada, mas saber que não servir ao Senhor com alegria também faz com que a gente colha semente ruim. É uma surpresa. Mas vamos lá, irmãos, vamos até hoje falar nessa mensagem até o tópico 4, ok? O que devemos fazer, então, para colocar fim a esse ciclo de colheitas desastrosas em nossa vida? No mínimo, uma das primeiras coisas que devemos fazer, irmão, primeiro, mudar a colheita. Lembre-se, colheita também é opção. Vamos ler Oséias capítulo 8, versículo 7. Porque semearam vento, colherão tempestade. Gálatas 6, 7. Porque tudo que o homem semear, isso também colherá. 2 Coríntios 9, 6. E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Se nós olharmos aqui, fizermos a leitura atentamente esses versículos, nós já sabemos que tem semente que nós não devemos plantar. E aí nós vamos perguntar, mas que semente é essa? Vamos lá então ver Gálatas 6, o versículo 7 e o versículo 8, que diz o seguinte: não se engane, ninguém zomba de Deus, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Quem semeia para agradar a sua carne, desta mesma carne colherá destruição. Quem semeia para agradar ao Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
Continuemos, irmãos. Irmãos, precisamos ter vigilância em relação às sementes que estamos plantando no solo das nossas vidas e também aquelas que outras pessoas estão plantando o tempo todo. Por quê? Porque às vezes a pessoa planta e a gente rega, não é mesmo? A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Porém, amados, quem escolhe semear da carne certamente vai colher os frutos do Espírito. Aliás, desculpa, os frutos ruins da carne, do Espírito não. Quem plantar na carne certamente colherá frutos ruins, porque sementes ruins são, segundo o livro de Gálatas, palavra de Deus, capítulo 5, versículo 19 ao 21, vai nos dizer o seguinte: as obras da carne são conhecidas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, explosões de raiva, rivalidades, desentendimento, sectarismo e inveja, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes, que eu os advirto agora. Quem fizer estas coisas, quem pratica essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Irmão, é grave, porque todo mundo pensa em herdar o reino de Deus quando morrer. Esquece que nós já estamos vivendo a eternidade. Então, quando nós aceitando ou não aceitando o Senhor Jesus, nós já estamos dentro da eternidade desde o dia que nós saímos. Porque a morte, ela não nos livra da eternidade, ela só nos dá um outro lugar para viver. E esse lugar tem dois caminhos, ou o céu ou o inferno. E se as obras da carne, já desde a vida, vai nos levar para o reino das trevas, irmãos, são sementes ruins que nós estamos colhendo. Imoralidade sexual, sexo fora do casamento, adultério, masturbação. Vamos colher? Estamos plantando semente ruim, vamos colher coisas ruins. Tá? Lascívia, impureza e libertinagem. Olhar para o outro e desejar sexo com quem não lhe convém, fora do casamento. Idolatria e feitiçaria, que para a Bíblia é a mesma coisa. Idolatrar e fazer macumba é a mesma coisa para a Bíblia. Se você fizer isso, tá? Vai fazer trabalho, algumas campanhas aí de oração, né, irmã? Parece muito mais feitiçaria, né? Vamos orar e em 3 dias traz o seu amor de volta. Irmãos, né? Campanha não é isso, é feitiçaria. Ter ódio das pessoas, discórdia, irmão. Discordar é levar contenda, caçar briga onde você for. Ciúmes, eu tenho um ciúme bom. Ciúmes é tempero do amor. Então vai temperando seu amor com ciúme, que se você morrer nessa vida, você vai pro inferno na outra. Explosões de raiva. Eu não consegui me conter. Vai orar e pedir o fruto do Espírito, domínio próprio, irmão. Porque se você morrer tendo constantes explosões de raiva, você vai pro inferno. Rivalidade, você ficar aí rivalizando com as pessoas por orgulho, por tudo quanto é outra coisa, irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. E outra semente aqui que eu tenho que falar para vocês que é mais, irmão, é a morte. Desejar a morte sua do outro, falar maldição, morte, eu desejo que o fulano morra, ou ser a pessoa que vai tirar a vida do outro, irmã. Isso é uma semente trágica. Aborto, irmão, aborto é uma semente de morte. Tá? E vou abrir sempre aqui, crente que vota em político, que defende aborto, você, crente, alerta aqui que eu tô te dando, você está plantando uma semente de morte, não é para a vida do outro, não é para a sua vida, porque a palavra de Deus continua sendo real e verdadeira, não matarás, e você não matou, mas outorgou, colocou legalidade na mão de outro para essa pessoa matar. Foi você, e é você que está plantando uma semente de morte. Você, não tem como fugir disso. Plantar semente de morte, vai colher morte na sua vida e na sua geração futura se você não se arrepender e desviar-se do mal. Desculpe, a palavra é dura, mas nós precisamos falar. Tópico 2. Nós estamos colhendo muitas coisas que não plantamos. Por isso, pare de regar o que você não plantou. Como assim, pastora? Como é que eu rego aquilo que eu não plantei? Irmãos, vamos ver aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Lá está escrito assim, não ignoreis os ardis do mal, para que não sejamos vencidos por Satanás. Lá está escrito, porque não ignoramos os seus ardis. Isso é Paulo falando, irmão.
E o que é ardiz? Cilada, armadilha, armação, emboscada, engodo, tá? Estratagema, conluio, rede, ratoeira, arapuca, traição, artifício, forca e esparrela. Se você ignorar que só porque você é crente, o diabo não vai te armar uma cilada, o diabo não vai te armar uma armadilha, uma armação, uma emboscada, um engodo, um estratagema para fazer você cair, um colunho, uma rede no seu caminho, uma ratoeira, uma arapuca para te pegar, arrumar pessoas para te trair. Se você ignorar isso, irmão, você está regando semente que você não plantou. Entende, irmãos? Aí vamos lá para o B. Isaías capítulo 59, versículo 5. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer desses ovos morrerá, e quebrando os ovos na cabeça sairá uma víbora. Ora, pastor, o que você quer dizer com isso? Irmãos, chocar ovos de basilisco são pensamentos que são contrários à palavra de Deus e a tudo que Deus deseja e tem falado sobre nós. E aí a gente volta lá no primeiro, no tópico 2a de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Quando a gente ignora os ardis do mal, irmão, que o diabo pode armar cilada, armadilha, só porque a gente fala, tá amarrado, tá repreendido, mas a gente não evita cair nessa armadilha, a gente tá chocando ovos de basilisco, ou seja, pensamentos que são contrários à palavra de Deus e tudo aquilo que Deus projetou para nós. Vou te dar um exemplo. Em Jó, capítulo 3, versículo 25, Jó diz o seguinte: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu mais receava me aconteceu. Irmãos, a palavra de Deus nos fala que Jó era um homem íntegro e temente a Deus, e se desviava do mal. Mas quando ele foi provado por Deus, você não vê o diabo falando onde vou tocar nele. Deus só falou, não toque na vida. O diabo precisaria de uma legalidade para agir na vida de Jó. Aonde se encontrava essa legalidade? Nos ovos de basilisco que ele estava chocando na sua mente. E que ovos eram esses? Medo. Jó deixou-se levar pelo medo, ele direcionou a sua vida pelo medo. E você fala, como assim, pastora? Irmãos amados e irmãs, gasguei aqui, não estou rindo. A Bíblia fala que Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos. Jó tinha medo, se eles pecassem em alguma festa, e ele não ficasse sabendo, então ele antecipava o sacrifício. Isso é viver no tormento, irmão. Viver no tormento é chocar ovos de basilisco na cabeça. Quando nós ignoramos as artimanhas do diabo, a gente choca maus pensamentos. E quando esses pensamentos chocam, irmão, sai uma víbora, sai uma serpente. E essa serpente pode ser a serpente do medo, a serpente da depressão, a serpente da ansiedade, a serpente do pânico. Tudo isso vem por quê? Porque nós ignoramos os ardis do mal. E quando a gente ignora, a gente rega aquilo que não plantamos. Nós não plantamos. Quando o diabo fala pra você assim, ó, Joana, você não presta, tá? Você plantou a semente para não prestar? Não. Você passa a pensar, será que é verdade? Será que eu não presto? Você começou a regar essa semente. E aí daqui a pouco, irmão, essa semente, ela deixa de ser somente uma flecha e passa a ser um ovo. Aí você continua falando, nossa, você tem razão, eu não presto mesmo. Aí o ovo não só está na sua cabeça, mas ele foi chocado e gerou uma víbora. Para retirar essa víbora de eu não presto dentro de você, se não tiver um bom conselheiro espiritual e você não tiver a ajuda de um psicólogo, meu querido, você regar essa semente que você não plantou, vai dar muito, muito trabalho. Outro exemplo de sementes que você não plantou e você regou: abuso sexual, estupro, roubo e coisas semelhantes a essa. Não foi você que plantou. Uma criança de 6 anos não planta, eu quero ser abusada. Aí vai um marmanjo velho de 30, 40 anos, vai lá e abusa dela sexualmente. Ela plantou as sequelas que ela vai ter no futuro sobre esse abuso? Não foi ela que plantou. Mas se ela não tiver uma família saudável, ela não vai ter a ajuda de um profissional da psicologia, porque aqui eu tenho que falar, infelizmente, nós não temos muitos líderes espirituais preparados para tratar abuso sexual, estupro, para tratar família disfuncional, para ver pai e mãe como narcisista, porque aquela coisa de honra teu pai e tua mãe,
É como se pai e mãe fosse o próprio Deus, e não é, porque a Bíblia fala que aquele que ama o seu pai e sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Então, infelizmente, para esse tipo de assunto, a igreja não está preparada para lidar com os pais narcisistas. Existem pais perversos, perverso para destruir os seus filhos. A esse você não deve obediência. Mas voltando aqui, tudo isso, irmão, é regar semente que a gente não plantou. Se não tivermos ajuda de um líder espiritual sábio e ou um psicólogo que seja respeitado, idôneo, quem vai sair do meio dessa colheita? Quem vai sair dessa colheita desastrosa? Você vai continuar regando essa semente pro resto da vida e vai infelizmente continuar colhendo essa desgraça pro resto da vida. Então, meus amados, analise. A colheita que você está tendo hoje, foi você que plantou? Se não foi, procure a ajuda de um espiritual competente ou um psicólogo competente para te auxiliar. Amém? Vamos ao terceiro ponto. Tenha longanimidade para passar na prova e não paciência. Longanimidade e paciência parecem iguais, mas não são. Por quê, irmãos? Se nós temos paciência, pode ser que nós não sejamos longânimos, mas se nós somos longânimos, com certeza nós seremos pacientes. Porque ser longânimo é ter firmeza de ânimo, coragem, resignação, magnanimidade. E a paciência, irmãos, é a virtude de quem suporta males e incômodos sem queixumes nem revolta. Ele suporta, ok? Portanto, a longanimidade tem mais conveniência, é mais excelente que a paciência, porque possui magnanimidade do que a nossa palavrinha paciência, porque quem a possui traz consigo que quem possui longanimidade traz consigo a tolerância, a transigência, a condescendência, a generosidade, a liberalidade, a munificência e a nobreza. Tudo isso, irmão, faz parte da propensão da pessoa que por suas ações e intenções oferece algo sem esperar nada em troca. Quem tem paciência, irmãos, vai querer sempre algo em troca de alguém. Do que está fazendo? Não, se eu estou tendo paciência com você, pelo amor de Deus, tenha paciência comigo. Quem é longânimo já sabe o começo e o fim da sua própria vida e da vida do outro e sabe o quão complicado às vezes é nós mantermos a dita paciência em determinadas circunstâncias. Ele vai ter o quê? Ele vai ter generosidade, ele vai ser condescendente, não é aceitar, irmão, é ser condescendente com a falta de paciência do outro. A longanimidade, irmãos, é necessário para suportarmos uns aos outros. Longanimidade é o oposto do orgulho. A longanimidade faz parte dos frutos do Espírito, que é o seguinte, está em Gálatas no capítulo 5, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sem esses frutos do Espírito, irmãos, estamos propícios a caluniar os outros e não estendermos a misericórdia que nós queremos para nós, para os nossos irmãos. Logo, todos os servos do Senhor devem ser longânimos e crescer nessa longanimidade. A longanimidade está intimamente ligada à humildade, a ser humilde aos próprios olhos. Irmãos, e vamos aqui também desmistificar, humildade não é você ser simples, não é você ser pobre, não é você vestir com trapilhos. Humildade aqui, segundo a palavra de Deus, tá? É humilhar quem você é você ter empatia, humilhe o seu eu, sai desse eu seu e se coloque na posição do outro, entende, irmãos? Segundo as Escrituras, irmão, ser longânimo vamos ler Provérbios capítulo 14, versículo 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o que não é, ele é de espírito impaciente e só mostra a sua loucura. Provérbios 19:11. A prudência do homem faz reter sua ira. Ter prudência para reter a ira, irmão, não vem da paciência, vem da longanimidade. Ser longânimo, tardio, porque tem uma maturidade maior de tudo que se passa. Ele se conhece.
Segundo a versão editada do artigo traduzido do norueguês, que foi publicado pela primeira vez com o título Longanimidade, no periódico de Skahuter e Skater, Tesouros Escondidos, em fevereiro de 1930, ele nos afirma que, a partir disso, entendemos que uma pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus adquiriu grande propensão e sabedoria espiritual. Por quê? Porque ela é capaz de ser longânima. E outros podem aprender com essas pessoas a seguir o seu exemplo. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, meu modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Versículo 11. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, e Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Entendeu aqui, irmão? Paulo fala que se nós olharmos para ele, nós vamos aprender o que é ser longânimo. Ser o que, irmão? Saber que a gente vai ter um processo de tribulação. Então, seja longânimo durante o processo, glorifique a Deus, e porque essa tribulação vai ter fim. Paciência, irmão, paciência, assim, ela esgota fácil. Ponto 4. Não amadurecer no conhecimento de Deus para uma renovação da mente e, consequentemente, do caráter. Essa que vai doer para alguns. Aqueles irmãos que acreditam que não precisa frequentar a escola bíblica dominical, culto de doutrina, que ele já leu uma Bíblia toda, não precisa ler mais. Aqueles irmãos que só abrem a Bíblia assim, ó, vamos ver a palavra de Deus, ele abre, onde cair ele lê. Isso não é conhecimento de Deus, irmão. Então o quarto ponto é, quando eu não amadureço no conhecimento de Deus, eu vou colher uma semente dolorosa. Vejamos Números capítulo 31, versículo 16, tá? Eis que estas pessoas foram as que seguiram o conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Lembra lá de Balaão? A Bíblia fala que Balaão estava sendo pago para amaldiçoar o povo. Mas a Bíblia, é claro mesmo, nas próprias palavras de Balaão, que ele foi falar para a pessoa que estava pagando para ele: não posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Ele não podia. Mas aí chegou um dado momento, a grana devia ser muito boa, o cash era muito bom. Balaão lembrou: se eu fizer o povo desviar, na onde o povo não tem conhecimento, o povo vai pecar, logo eu consigo amaldiçoar o povo. Entende, irmãos? Então, Balaão seguiu suas estratagemas, colocou o que era errado, contrário à palavra de Deus, e o povo caiu. O povo acreditou no profeta, assim como tem muitas pessoas acreditando em pregadores que não condizem com a palavra de Deus, e esse povo acabou distorcendo a palavra, irmão, e acabou caindo em pecado. E depois que eles pecaram, eles foram amaldiçoados. Ou seja, quando nós não amadurecemos no conhecimento bíblico, nós estamos sujeitos a ouvir palavras que não vêm de Deus. Quando estamos sujeitos a ouvir palavras que não vêm de Deus, irmão, nós consequentemente vamos fazer aquilo que não agrada a Deus e vamos ter uma péssima colheita, certo? Isaías capítulo 5, versículo 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de conhecimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Irmãos, olha aqui de novo Isaías, o profeta falando. Por que esse povo está sendo levado cativo? Porque faltou conhecimento de Deus. Irmãos, a Bíblia é o nosso livro de regras e conduta. É a nossa bússola. Livro de regras e conduta que vai te ensinar como uma bússola até chegar no céu. O salmista fala no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas tem crente que ainda não acordou para esta realidade. Ora, se você vai para para uma cidade qualquer, para um endereço qualquer, você coloca no GPS, irmão, e o GPS vai te guiando. Você não vai sem ele. Hoje em dia ninguém anda sem um GPS para guiar nos assuntos. Mas o GPS que vai te guiar para o céu, você pega ele quando convém, que é a sua palavra de Deus. E estudar então para a escola bíblica dominical, Deus me livre, domingo é dia de dormir até mais tarde. É mesmo, irmão? E aonde fica o dia do Senhor? Me perdoe, meu querido. Te está trazendo uma palavra dura, mas é palavra de Deus.
Porque eu quero que você cresça no conhecimento e na graça de Deus para que você não venha sofrer as consequências de uma colheita ruim, de uma colheita amarga. Vamos lá para o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando eu e você estivermos fazendo uma colheita ruim e estamos sendo destruídos no meio dessa colheita, começamos a fazer um escrutínio de nós mesmos. Vamos fazer uma vistoria. Eu estou sendo destruído porque eu não tenho conhecimento de Deus? É a primeira coisa que você tem que fazer, irmãos. Estou plantando uma semente ruim? Estou regando semente que não fui eu? Que não foi eu que plantei? Estou regando semente que não foi eu que plantei? Qual é o outro tópico que está aqui? Deixa eu ver aqui. Deixei de ser longânimo? Não estou tendo conhecimento das Escrituras? Abandonei a escola bíblica dominical, escuto a doutrina, não tenho meu culto doméstico em casa para me aprender a Bíblia e ensinar para os meus filhos? É um bom passo para você começar a analisar por que você está tendo uma colheita ruim. Segundo o comentário de estudo da Bíblia Genebra, ele vai nos dizer o seguinte sobre o versículo do 8 ao 12 do capítulo 4 de Oséias. Neste notável exemplo de um processo jurídico profético contra Israel, por violar os termos da aliança, Oséias nos oferece uma visão panorâmica das causas, dos motivos que levou o Senhor a ir contra Israel. E então enfoca nas consequências. O que foi que ele enfocou? Na rejeição de todo o povo, porque rejeitaram o conhecimento de Deus. A nação de Israel estava perdendo seu relacionamento pactual com Deus por falta de conhecer a aliança. E a aliança que nós estamos falando é o quê? As Escrituras. O teólogo Matthew Henry, continuando ainda no capítulo 4 de Oséias, só que ele vai falar do versículo 6 ao 9, ele diz que Deus acusou aos líderes religiosos de não deixar que o povo conhecesse o próprio Deus. Irmão, isso é grave. Eu falo que o pregador, o professor da escola bíblica dominical, quem ensina a palavra de Deus, irmão, isso aqui é só uma conjectura. Todo mundo vai subir no céu, uns vão entrar direto, mas o pregador vai parar numa filinha. Aí na hora que ele parar nessa filinha, Deus vai perguntar para ele assim: Kenny, vem cá. Você ensinou isso aqui direito? Era isso aqui que estava nas Escrituras? E então, Marcos, você ensinou direito? Então, Mateus, você ensinou direito? Então, Joaninha, você ensinou direito que você se propôs a pregar? Irmão, não vai adiantar falar, mas Senhor, eu preguei em teu nome. Ele vai dizer para você: afastai-vos de mim porque eu não te conheço. Entende? Então aqui o teólogo está mostrando que Deus está virado mais com os líderes religiosos, porque esperava-se que fossem os líderes espirituais, mas se voltarem, que ensinassem as pessoas para as pessoas saírem das suas más ações. O povo podia haver ter dito, irmão, não devem ser maus se os sacerdotes o fizerem. Vamos voltar para você entender que eu me enrolei um pouco aqui. Segundo o Matthew Henry, a responsabilidade estava nos líderes religiosos porque o povo estava seguindo o mau caminho por causa dos ensinamentos dos líderes religiosos. A liderança espiritual é uma responsabilidade muito grande. Já seja que você ensina na escola bíblica dominical, trabalha no escritório da igreja ou guia um estudo bíblico, você não pode fazer um estudo das Escrituras de maneira ligeira. Você não pode fazer, irmão, compilando parte do pregador X, do pregador Y, depois juntando tudo e fazendo a sua pregação. Ainda que você faça isso, você tem que conferir tudo, igual o que eu estou te dizendo aqui. Confira tudo que eu estou te dizendo para ver se é verdade, porque a salvação é individual e as consequências do mau plantio, irmão, da colheita é individual, é só sua. Entende? Claro que eu, na tarefa, no papel de pregadora aqui para você, de professora de escola bíblica dominical, de ministradora de estudo bíblico, eu terei a minha parcela por estar ensinando errado você. Só que a partir do momento que eu falo para você, estuda a Bíblia, vê se eu estou falando para você, confere com as Escrituras, eu já deixei de ser responsável por esse seu conhecimento e passou a ser só seu. Sabe por quê, irmãos? Conjecturando aqui novamente, naquela filinha do céu, quando for parado, a pregadora aqui, a pastora, a estudiosa das Escrituras, não quer parar para justificar se ensinou certo ou errado a palavra de Deus para você. O teólogo Russell Shedd vai falar do capítulo 4, versículo 6.
teus filhos. Ele vai dizer o quê? Os israelitas eram como a prole dos líderes religiosos. Ou seja, líder, você não é só um líder religioso qualquer, você é pai desse indivíduo, pai e mãe espiritual. Se esses derem exemplo errado, vocês estão colocando seus filhos a perderem. E vocês vão ter que dar conta disso para Deus. Imagine você que é pai de verdade dessa criatura, irmão. Quando você tem seu próprio filho nascido das suas entranhas, que você leva ele a apresentar a Deus lá na igreja, lembra? O que você promete? Criar o seu filho segundo as Escrituras. E eu te pergunto, pai e mãe, de fato, quanto tempo você gasta na sua casa para pegar a Bíblia, fazer um estudo bíblico e ensinar os seus filhos? Ensinar de fato, meu filho, você mentiu? Vem aqui que eu vou mostrar o que as Escrituras estão falando sobre a mentira. Meu filho, você brigou na escola? Vem aqui que eu vou estar te ensinando o que as Escrituras fala sobre briga. Você está fazendo isso, pai e mãe? Se não, você é semelhante ao líder religioso que está deixando de ensinar a Bíblia. Logo, você vai ter uma péssima colheita. Aí vai ter um filho nas drogas, ninguém sabe por quê. Vai ter um filho desviado, ninguém sabe por quê. Por quê, irmão? Perdoa. Você negligenciou a sua função de líder espiritual na sua casa, você, pai e mãe, em não mostrar as Escrituras para o seu filho. O comentarista bíblico John Wesley, o nosso irmão John Wesley, ele vai falar o quê? Que o povo, irmão, também era responsável, que ele não vai deixar a culpa só nos religiosos, não é só nos líderes. O povo também é responsável por ser obstinado. Ora, se eu estou vendo que o que os líderes religiosos estão me ensinando não condiz com a palavra de Deus, eu vou permanecer nesse ensinamento? De forma nenhuma. Eu vou ignorar esse ensinamento e vou seguir a palavra de Deus. Eu não vou discutir com o líder, mas eu não vou obedecê-lo. Porque a Bíblia fala, obedecer aos vossos pastores no Senhor, obedecer pai e mãe no Senhor, tudo é no Senhor. Sede submissos ao seu marido e sua esposa no Senhor. Se eles estiverem contra a palavra de Deus, irmão, eu não tenho respaldo nenhum para segui-los. Eu tenho simplesmente que seguir e obedecer a Deus, porque aquele que ama seu pai, sua mãe, seu líder religioso aqui, sei lá quem, mais do que a Deus, não é digno de Deus. E John Wesley continua falando que Oséias declara que a teimosia do povo é como uma novilha obstinada, porque os sacerdotes, embora tenham deliberadamente rejeitado o conhecimento de Deus e da sua lei, Jeová vai rejeitar os sacerdotes e, de quebra, vai rejeitar aquele que está seguindo o sacerdote. Mas, pastor, eu não sabia. Ora, não é possível que você nunca viu. Me conhece e prossiga em me conhecer, e que devemos renovar a nossa mente segundo a palavra de Deus. Não é possível que você nunca ouviu isso. A Bíblia não manda a gente renovar a nossa mente segundo o pregador X e B, segundo Camila Barra, segundo Max Feliciano, segundo sei que lá do Trovão. Não, a Bíblia manda você renovar sua mente segundo a palavra de Deus. Você não é inocente. Tá? A Bíblia fala que quando nós partimos dessa vida para outra, ninguém será tido por inocente. Lá do outro lado, nós temos que dar justificativa, satisfação de todas as nossas escolhas. Porque, segundo John Wesley, os sacerdotes, irmãos, floresceram a iniquidade bruta das pessoas. Olha aqui. Ele falou o seguinte: os sacerdotes não só ensinavam o povo a não seguir a Deus, mas como eles viam o que o povo queria ouvir e pregavam para o povo que o povo queria ouvir. Isso é grave. Já viu aquele bando de irmão correndo pro culto da prosperidade? Ninguém vai pro culto da escola bíblica dominical? Por quê? Chega lá no culto da prosperidade, irmão, e aqui, deixa eu só abrir um adendo. Eu não sou contra a campanha, eu sou contra a metodologia da campanha. Como assim, pastora? Se eu fizer uma campanha de prosperidade e não ensinar para o irmão que está fazendo essa campanha que ele pode fazer 200 quarta-feiras, mas se ele não obedecer a palavra, ele não vai receber a bênção. E se ele desobedece a palavra, fez a campanha e recebeu a bênção, possivelmente essa bênção não vem de Deus. Possivelmente, 99% não veio de Deus. Aí a metodologia está errada. Se eu ensinar essa pessoa a fazer 21 dias levando contra Daniel e não falar que Daniel jejuou e buscou uma resposta 21 dias, foi porque ele estava preso no cativeiro e queria saber por que ele ainda estava preso, quando as escrituras falavam que o cativeiro já tinha acabado e ele não estava orando nem por casa, carro, família, nem nada disso, eu vou estar ensinando uma teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é pecado e é contra as escrituras.
Entende, irmãos? Então, os sacerdotes, aqui é o que John Wesley está falando, o sacerdote descobriu o que estava no coração corrompido da multidão e começou a pregar o que a multidão queria ouvir. Toma cuidado, irmão, quando você só escuta coisa que você quer ouvir de pregador. Ai, minha ovelhinha querida, minha ovelhinha amada. Irmão, vem até com aquelas palavrinhas doces, suaves, mas não vem de Deus. Você vai analisar, tá totalmente fora das Escrituras. Irmão do céu, tem misericórdia, irmão, misericórdia. Sai fora desses engodos de Satanás. Por quê? Segundo, continuando aqui com as observações do John Wesley, tá? Eles alimentavam o povo do próprio pecado do povo, ok? Porque ele já sabia o que estava no coração, a iniquidade estava no coração daquele povo, mesmo destinado, mesmo sabendo que tanto ele quanto o povo estava caminhando errado, caminhando para a absoluta frustração de todos os seus esforços devido à sua desobediência deliberada em não conhecer as Escrituras de Deus. Os sacerdotes continuaram pregando e o povo continuou seguindo. Aí depois você vê irmão frustrado que frequentou a campanha com metodologia errada, nunca mais volta naquela igreja. Por quê? Porque a igreja não praticou a verdade. Aí vai botar a culpa no pastor, a culpa na igreja, a culpa do líder de oração, a culpa no dirigente de louvor, a culpa em todo mundo, menos nele e no pregador, que ficou lá igual barão de casa, roça vazia. Ei! Receba! Que é isso, irmão? Receba sem obediência, você vai receber o quê, irmão? As bênçãos, a palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Presta bem atenção. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Recebeu algo e acrescentou dores? Não veio de Deus. É Bíblia, irmão. Tá duvidando de mim? Duvida mesmo, agora faz o certo, vai atrás das Escrituras, lê ela todinha, irmão, porque é isso que eu quero que você faça. É só o conhecimento de Deus que liberta. Vamos lá então ao novo comentário da Bíblia por Francis Davidson. Continuando mesmo capítulo 4, versículo 6 de Oséia. O repúdio, no versículo 6, segundo ele, por alguns é confinado somente aos sacerdotes e não ao povo. Porém, as palavras iniciais do versículo sugerem que as palavras são dirigidas à totalidade do povo, ou seja, sacerdotes e não sacerdotes, líderes e membros. E aí vai estar baseando isso, esse comentário dele nas passagens de Êxodo 19:6 e versículo 10:17. Ele vai dizer ainda, continuar seguindo aí no versículo 8 de Oséias 4. Por outro lado, os sacerdotes, no sentido estrito da palavra, ou seja, pastores, líder de célula, líder das senhoras, líder do ciclo de oração, líder seja que for, você é responsável, querida. Sabe, você que é líder das senhoras e acha que não tem responsabilidade por nada da igreja, que você vai cuidar só do seu canto, acho bom você voltar a ler as Escrituras, tá? Sabe, você que é do grupo de jovem e acredita que você tem que dirigir o culto só pro jovem, acho melhor você voltar a ler as Escrituras, ok? Aqui vai dizer o quê? Aqui um patético jogo de palavra, pois rataf, que vem do hebraico, significa tanto pecado como oferta pelo pecado. Ou seja, o que é pecado praticado pelo povo? Oferta pelo pecado, que naquela época dos sacrifícios, o povo levava a oferta para o sacerdote sacrificar e espiar esse sangue sobre ele, para ele ser purificado. Só que aqueles sacerdotes que eram gananciosos, o que eles faziam? Eles desejavam que o povo pecasse mais, porque quando multiplicasse mais o pecado, mais essa oferta que era sacrificada lá, isso está em Levítico 10:17, que comentário do Francis Davidson, quanto mais o povo pecava, mais oferta o povo levava e mais o sacerdote ganhava. Isso não está parecendo com os pregadores da teologia da prosperidade, irmão? Quanto mais eles escondem a metodologia correta, tá, da campanha, mais o povo peca. E quanto mais o povo peca, mais o povo corre de campanha em campanha. Embora a igreja possa ser fixa nas campanhas, os pregadores transitam dentro dessas igrejas e são eles responsáveis por esse alimento de péssima qualidade que é levada a essas pessoas. Irmão, e você que está aí para comer essa comida, você não é inocente. Vai ler as Escrituras, porque a Bíblia fala que todos nós devemos ler as Escrituras. Então, voltando aqui para o comentário do Francis Davidson, ele vai falar o quê?
para a sua partilha nas ofertas. O sacerdote fazia o povo pecar para que a sua partilha nas ofertas pelo pecado fosse maior, aumentasse. Ou seja, literalmente, os sacerdotes estavam vivendo do pecado do povo. Eles não queriam que o povo saísse do pecado. Eles queriam que o povo permanecesse no pecado para ele ficar rico. Não é assim a campanha da prosperidade? Ô, ovelhinha querida, deposita R$7. Aí você vai olhar lá no YouTube, tem 25 mil pessoas assistindo, camarada. 25 mil pessoas correndo atrás de bênção. E aí o quê? Acha que tem que pagar, barganhar com Deus para receber bênção. Tem que barganhar com... O que vale mais que o sangue de Jesus para você receber sua bênção, irmão? No Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 14, fala que as bênçãos vão correr atrás de você se você obedecer a palavra de Deus. É a bênção que corre atrás de você. Se você está precisando correr de campanha em campanha, alguma coisa com a sua intimidade, a sua maturidade com Deus não está certo. Você precisa rever isso. Por quê? Você está lá pagando os irmãos aí dos YouTube da vida, cobrando dinheiro, os irmãos das campanhas, dando dinheiro. O que eles querem que você faça? Viva no pecado para continuar tentando barganhar com Deus, dando dinheiro, um dinheiro que eles vão enfiar no bolso deles. Muitas vezes não vai para a obra e muitas vezes, irmão, ele não é direcionado às viúvas e aos órfãos da congregação. Este versículo, irmão, contradiz a teoria de que o sistema daquela época, segundo o Francis Davidson, de sacrifícios, entrou em existência depois que o povo retornou do exílio babilônico. Ou seja, o sacerdote já estava vivendo do pecado do povo há muito tempo. Por isso, Jesus é tão importante, irmão. Porque quando Jesus veio, acabou o sacrifício, acabou o sacerdote. O meu justo viverá pela fé. Você não tem mais que fazer barganha com Deus. O que, pelo amor de Deus, aqui para encerrar esse tópico 4, essa primeira parte dessa mensagem, virá a segunda, tá, meus amados? Fique ligado para você aprender. O que eu te pergunto, e vou deixar você com essa pergunta retórica. O que você pode dar para Deus que vale mais do que Jesus? O que você pode oferecer para Deus que vale mais do que Jesus Cristo fez por mim e por você? O que você pode dar para Deus que vale mais que o sangue de Jesus para você receber a sua salvação e os seus bens? Fica a pergunta para você. Que Deus te abençoe. Que nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que por sua graça nos dê o consolo eterno, nos anime, nos fortaleça o coração para que tanto em palavra como em obras nós venhamos fazer tudo que seja bom. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima.